Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo Rodrigues. Estamos ao vivo para todo o Brasil aqui no canal do Estúdio Aulas no YouTube. E é uma honra estar com vocês aqui, né, pessoal? Resolvendo algumas questões, comentando e resolvendo algumas questões sobre a parte de legislação para PGDF. Então, finalmente saiu o edital, né? Estamos já com o edital publicado na praça. Você que será meu futuro colega de serviço lá na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, seja muito bem-vindo ao canal do Estúdio Aulas, tá? Como eu falei, meu nome é Rodrigo Rodrigues, eu estou responsável pela parte de legislação. E aí, olha só, o tópico do seu edital que tem legislação, lá nós temos a Lei Orgânica do Distrito Federal, nós temos a Lei Complementar 840 e temos lá uns decretos e a Lei Complementar que vai reorganizar a estrutura da administração, da Procuradoria-Geral. A lei orgânica não é a minha área. A lei orgânica, nós vamos ter uma live aqui, um evento ao vivo com a professora Joseane no dia 27. Então a professora Joseane vai entrar com a lei orgânica. Nessa semana também teremos o professor João Leles, né, com vocês, ministrando AFO. Mas tirando a lei orgânica, a outra parte da legislação, então, ficou sob a minha responsabilidade. E eu espero contribuir aqui e ajudar vocês, enquanto já tem muitas pessoas, né, hoje dia 23, né, de dezembro, enquanto já tem muitas pessoas aí preparando as comemorações do final de ano, nós estamos comemorando o quê? A sua aprovação. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então, estamos aqui já no chat ao vivo, já dá boa noite aqui pro pessoal, né? O Alonso, a Ana Paula, a Marcela Cruz, a Kelly, o Daniel. Então, boa noite para vocês que já estão aí ao vivo. Se quiserem já dizendo de onde que vocês são, se são aqui do DF, se estão assistindo de fora do DF, já faz essa interação aí com a gente, tá? Pra gente mandar um salve para vocês aí. Beleza, pessoal? Então, olha só. Eu separei algumas questões aqui, tá? Para nós irmos resolvendo e irmos vendo como que isso cai na prova de vocês, como pode ser cobrado na prova de vocês, tá? São questões CESP e questões inéditas, que algumas que o professor elaborou. Por quê? Porque alguma legislação ou outra não tem material suficiente, não tem questão suficiente. Então nós aqui já fazemos para vocês as questões para a gente ir treinando. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá no material, podemos ir no material, avançando. Entrou a Amanda aí também, né, pessoal? Então vamos lá. Tá aqui a apresentação, professor Rodrigo Rodrigues. Quem ainda não conhece o meu Instagram, me segue lá, @prof. Rodrigo Rodrigues. Esse é o meu Instagram, tá? @prof. Rodrigo Rodrigues. E eu estou colocando dicas diárias lá, tá, pessoal? Para a Procuradoria do Distrito Federal. Vem comigo aqui na câmera. Quem ainda não viu minhas lives anteriores, né, quem ainda não me conhece, eu sou servidor lá da Procuradoria, tá, pessoal? Estou lá desde 2014, trabalho lá na Procuradoria e nós estamos realmente carentes lá de novos servidores, estamos esperando essa mão de obra, essa força humana, né, que vai chegar lá com novas ideias, com um gás todo para trabalhar. Por quê? Porque a Procuradoria, pessoal, faz a defesa do Distrito Federal. Então, inclusive, lá na Lei Complementar 395, nós vamos ver isso, as atribuições da Procuradoria, né? A Procuradoria, ela faz a defesa do Distrito Federal em todas as ações judiciais e extrajudiciais que o DF é parte, seja autor, seja réu ou até mesmo interessado. Então, hoje, nós temos mais de 400 mil processos em que o GDF figura como parte. E tudo vai desembocar o quê? Lá na Procuradoria-Geral do DF. Então, vai ter muito trabalho lá para você. Seja muito bem-vindo, acreditamos na sua aprovação. Temos certeza que você vai conseguir êxito na sua jornada, na sua caminhada, tá? Deixa eu dar mais uma boa noite aqui. Andréia, Abinadab. Então, vai chegando aí, pessoal. Boa noite, tá? Vamos avançar lá no material. Então, eu fiquei aqui com a legislação do Distrito Federal, né? Essa legislação aqui compreende a Lei Complementar 840, tá? De 2011. Compreende aqui também o decreto 37297 de 2016. Esse aqui é o quê? É o Código de Ética, tá? Não é aquele Código de Ética federal, é o Código de Ética do Distrito Federal. Também temos o decreto 36756 de 2015 e temos também, dentro da parte de legislação, a Lei Complementar 395 de 2001. Tranquilos, pessoal? Esses aqui serão os objetos de estudo da nossa aula hoje, tá? Vamos resolver algumas questões de cada. É claro que o nosso evento aqui, o nosso tempo é limitado, não vai dar para resolver um número muito grande de questões, mas eu trouxe bastante questões aqui para a gente poder treinar, tá? O professor Rodrigo Rodrigues está dando boa noite. Vem aqui comigo na câmera aqui, pessoal.
Professor, você está ao vivo aí, está logado no seu celular, dando boa noite pro senhor mesmo? Não, pessoal, é minha esposa que está em casa, logada lá na minha senha, né? Assistindo, amor, beijão pra você, tá? Ó, o maridão tá aqui trabalhando, viu? Não tem nem como aprontar, né? O maridão tá aqui trabalhando. Boa noite, minha gatinha. Acompanha aí o seu esposo, tá? Pode ir interagindo aí, tá? Meu bem. Vamos lá. Eita, é muito amor. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar com a lei complementar, tá? Sem mais demoras. Só temos uma hora aqui. Vamos começar com a Lei Complementar 840. Vem comigo aqui na câmera mais uma vez. Vou deixar nosso colega aí do câmera hoje doido, né? Vai e volta. Pessoal, olha só. No concurso antigo da Procuradoria, no último concurso, o qual eu fui aprovado, do edital que saiu em 2010, com prova em 2011, né, eu já até falei isso em outras lives, né, o edital saiu em dezembro de 2010, eu fui nomeado em dezembro de 2013 e agora dezembro de 2019, mais um edital, né? O que acontece? Ainda não tínhamos a Lei Complementar 840. Então o DF aplicava para os seus servidores públicos civis, estatutários, o que? A Lei 8.112, que é a lei da União, tá? A lei federal, a Lei 8.112. Com o advento da Lei 840 em 2011, agora os servidores do Distrito Federal têm a própria legislação, têm o próprio estatuto e segue a Lei Complementar 840. Por isso que ela está no edital de vocês. Tranquilos, pessoal? Vamos lá. A Rayane dos Santos aqui, cheguei. Rayane, é a Rayane lá da Procuradoria? Nós temos uma Rayane lá que trabalha na Procuradoria também, tá? Vamos lá. Para o material agora. Vamos lá, começar a questão número 1, tá? CESP. Com base nas disposições da Constituição Federal de 88 e da Lei Complementar 840, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal e das autarquias, fundações públicas distritais, julgue o item que se segue, tá? A respeito dos agentes públicos. Então, prova do CESP, nós vamos julgar certo ou errado, tá? Após tomar posse em cargo efetivo, o servidor público do DF terá 5 dias úteis, presta atenção nas datas, tá? 5 dias úteis para efetivamente começar a desempenhar as atribuições do respectivo cargo contados da data da posse. Pessoal, a questão está correta, tá? Olha só como é que funciona no GDF, né? O passo a passo. Primeiro você faz, eu vou escrever aqui em cima, tá? Primeiro, é lógico que você realiza o quê? A prova, né? A prova, você vai lá e faz a prova do concurso. Você sendo aprovado, o concurso é o quê? Homologado. Homologado. Depois de todas as fases, né, o concurso é homologado. Após a homologação, pessoal, deixa eu só ver aqui o chat. Isso, a Rayane está dizendo que serei em breve servidora. Ela é estagiária, né? Você é estagiária, né, Rayane? Então, olha só. Mas vamos estudar que você vira servidora. Então vamos lá, depois da homologação do concurso, começa a contar o prazo de validade, que nós sabemos pode ser de até 2 anos, prorrogado por mais 2. O nosso específico da PGDF é de 2 anos. E aí dentro do prazo de validade, vai ocorrer o quê? Você que ficou dentro das vagas, né, já é direito subjetivo, você vai acontecer o quê? A sua nomeação. Pessoal, uma vez nomeado, você tem um prazo de 30 dias para tomar o quê? Posse. Tomou posse, você tem um prazo de 5 dias úteis para quê? Para entrar em exercício. Exercício é o desempenho das funções do cargo, tá? Então vem comigo aqui na câmera. Olha só a dinâmica. Sai o edital, você faz a prova. Terminou todas as fases da prova, o concurso é homologado. Uma vez que é homologado, a partir da homologação começa a contar o prazo de validade do concurso, que pode ser de até 2 anos, segundo a lei 840. No nosso caso específico da PGDF, veio de 2 anos. Pode ser até prorrogado por mais 2 a critério da administração. Beleza. Dentro desse prazo de validade, vai sair a nomeação daqueles que estão dentro das vagas e a possível nomeação do cadastro de reserva, né? O cadastro de reserva não é obrigatório a nomear, mas os que estão dentro das vagas são obrigados a ser nomeados. E aí você foi nomeado, vamos supor que você esteja dentro das vagas, você foi nomeado. Saiu a sua nomeação, da data de publicação da nomeação, você tem 30 dias para ir até o órgão e fazer o quê? Tomar posse.
Depois que você toma posse, no DF você tem mais 5 dias úteis para entrar em exercício. Professor, eu posso tomar posse e entrar em exercício no mesmo dia? Pode, não tem problema, isso acontece muito. Já toma posse, eu antes de estar na PGDF, eu fui servidor do Hemocentro. No dia que eu tomei posse no Hemocentro, já entrei em exercício, assinei o termo de posse lá no RH do Hemocentro, já fui encaminhado lá para o meu setor que eu ia trabalhar e minha chefe já me deu exercício, já me botou para trabalhar. Gente, é raro esse negócio de falar servidor não trabalha, nem trabalha e muito, tá? E aí já fui ralar lá no Hemocentro. Então já tomei posse entre exercício no mesmo dia. Mas algumas pessoas preferem, né, tomar posse no outro dia, 2 dias depois, 3 dias, às vezes tem alguma pendência, alguma coisa para resolver. O que que acontece? Olha só, dentro da nossa lei. Se a pessoa foi nomeada e não tomou posse, o que que acontece com ela? O ato de nomeação é tornado sem efeito. Tá? Simplesmente sem efeito. Por quê? Porque antes da posse, antes dela assinar o termo de posse, pessoal, ela ainda não tem vínculo nenhum com a administração. Ela só foi chamada. A nomeação é um chamamento. A nomeação é o que? A administração falou, ei, vem trabalhar. A ideia é essa, tá, pessoal? Lógico que eu tô enfeitando aqui. Mas é chamar a pessoa para trabalhar. Se a pessoa ignorar, faça uma coisa, nem quero ir lá, nem quero tomar posse. Simplesmente aquele ato é tornado sem efeito. Inclusive, olha só, isso não está na nossa lei, mas está na praxe da administração pública no dia a dia. Inclusive, se você foi nomeado e não tomou posse, nada impede da administração te nomear novamente. Ô, professor, pode? Pode. Eu achava que não podia, não. Pode. Só para vocês terem ideia, um concurso do Detran de 2008, teve um cidadão lá que passou para o cargo de estatístico. Ele, se eu não me engano, ele foi o único aprovado no cargo de estatístico. E logo depois ele passou em um outro concurso. O que que acontecia com esse concurso do Detran? Inclusive eu acompanhei, imprimi o diário oficial e guardei, né? Porque isso aí serve o quê? De precedente para uma possível ação judicial. Mas só para vocês entenderem, esse cidadão que passou para estatístico, ele era nomeado no Detran, 30 dias depois tinha tornado sem efeito a nomeação, passava o prazo, né? Vinha um ato tornando sem efeito a nomeação, e o que que a administração fazia? Nomeava ele novamente. Esse camarada ele foi nomeado umas 4 ou 5 vezes. A administração nomeava, passava um prazo, nomeava, passava um prazo, nomeava. A administração ficou insistindo, chamando esse cidadão para trabalhar lá para o cargo de estatístico. Nunca esqueci isso no concurso de 2008 do Detran aqui do DF. Por quê? Porque a nomeação, pessoal, você não tem vínculo nenhum, é só um chamamento, tá? Agora é lógico que isso não é um direito da administração ficar te chamando várias vezes. Mas como ele era o único aprovado, a administração ficou chamando. Beleza, mas e o que acontece se a pessoa vai lá e toma posse? Aí, a partir do momento que ela assina o termo de posse, ela começa a estabelecer o quê? Um vínculo com a administração pública. Aí ela se torna servidor. Professor, não é a partir da entrada em exercício? Não. A partir da entrada em exercício vai começar a contar todos os direitos efetivos dela de tempo de serviço. Por exemplo, nós vamos ver que para a licença, antiga licença prêmio, agora a licença servidor, precisa do quê? De 5 anos de efetivo exercício. A cada 5 anos, o servidor tem direito a 3 meses de licença. Então vai começar a contar esses 5 anos, aí sim, da entrada em exercício. Mas quando assina o termo de posse, já tem o quê? O vínculo com a administração pública. Por isso que se a pessoa tomar posse e não entrar em exercício, o que que acontece? Aí rompe um vínculo e ela é o quê? Exonerada de ofício. Então vamos lá? Foi nomeado e não tomou posse. Não, aqui comigo mesmo, na câmera. Eu falei vamos lá e a pessoa quer voltar no material. Vamos revisar. Foi nomeado e não tomou posse. O que que acontece? O ato de nomeação é tornado sem efeito. Ok. Segunda situação, tomou posse e não entrou em exercício. Aí é exonerado de ofício. E terceira situação, que é a que todos querem, né? Tomou posse, entrou em exercício. Aí começa a contar todos os efeitos de tempo de serviço. Beleza, pessoal? Tranquilos? Deixa eu ver aqui. Vão falando aí o que vocês estão achando da live. Tá, tranquilo. Vamos lá, qualquer dúvida aí, pessoal, da área administrativa, a equipe do Estúdio Aulas está aí para responder vocês, tá? Eu sempre falo em minhas lives que por detrás dessas câmeras tem toda uma equipe trabalhando para sua aprovação. Beleza? Então vamos lá, tá certa a questão, tá? Então tá aqui, ó, o gabarito, certo? Artigo 19. O exercício, então aqui eu botei o texto de lei, né, pessoal? Só para a gente ver a fundamentação. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Então, o exercício é o efetivo desempenho, tá? O servidor não pode entrar em exercício, aqui são vedações, se ocupar cargo que? Inacumulável.
nós vamos ver que tem cargos que são acumuláveis, tá? Sem comprovar a exoneração ou vacância de que trata o artigo 54. Se ocupar cargo acumulável, sem comprovar o quê? A compatibilidade de horário. Então, mesmo que ele ocupe um cargo acumulável, ele tem que comprovar a compatibilidade de horário. Se receber o quê? Proventos de aposentadoria inacumuláveis. Como assim? O cidadão, vamos botar aqui o nosso exemplo. Que cidadão é esse? Goku. Goku era servidor da técnico administrativo, tá? E aposentou. Só que aposentou novo, aposentou cedo, fez o quê? Passou em outro concurso depois de aposentado. Aposentado ele recebe o quê, pessoal? Ele recebe proventos. Proventos, tá? Então a grana do aposentado é provento. Quando você está na atividade, a grana que você recebe chama remuneração ou subsídio. Quando você aposenta, chama proventos. Beleza, ele aposentou, resolveu estudar para outro concurso e passou para outro concurso, por exemplo, técnico administrativo, só que agora do TCDF. TCDF, tá? Aqui, como técnico administrativo da Secretaria de Saúde, eu nem botei, né? Ele era servidor da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui, como técnico administrativo, vamos supor que ele recebia 5 mil por mês. Aqui, como técnico do TCDF, ele vai receber 15 mil por mês. Ele pode acumular? Vem cá comigo. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Mas pode ficar em mim aqui. João Paulo, boa noite. Denise, Viviane, tá? A Viviane tá dizendo que gosta muito das lives. Prazer, viu, Viviane? Estar aqui contribuindo com vocês, tá? Para a aprovação de vocês. Olha só, pessoal, nosso exemplo aqui, Goku era técnico administrativo da Secretaria de Saúde. Aposentou ganhando 5 mil. Esse dinheiro chama provento. Então, os proventos dele, 5 mil reais. Ok. Passou no concurso agora para técnico do TCDF, tá? TCDF, Tribunal de Contas. Ganhando 15 mil. Ele está aposentado. Ele pode trabalhar no TCDF e acumular esses 15 mil do TCDF com 5 mil? Não pode. Porque você não pode acumular proventos de aposentadoria com um cargo efetivo se aqueles cargos, quando em atividade, não eram o quê? Acumuláveis, tá? Se os cargos não eram acumuláveis, você também não pode acumular. Nesse caso, tem que fazer a opção. Ou ele vai trabalhar no TCDF só porque quer trabalhar e fica ganhando o provento de 5 mil, ou nesse caso, né, como lá é bem melhor a remuneração, ele abre mão dos proventos de aposentadoria e vai o quê? Vai ganhar só a remuneração lá do cargo de técnico administrativo do TCDF. Beleza, segundo exemplo. Agora vamos imaginar outra pessoa aqui, outra situação. Vamos lá na tela. Agora é outro servidor, Gohan, tá? Gohan agora ele é o quê? Ele é técnico em enfermagem. Opa! Da Secretaria de Saúde. E passou agora o quê? Para, por exemplo, deixa eu ver um órgão aqui, para o Hemocentro, Fundação de Hemocentro também. Passou para técnico em enfermagem na Fundação Hemocentro. Na Fundação Hemocentro de Brasília. Beleza. Agora ele pode acumular? Vem comigo aqui. Agora sim, sem problema. Por quê? Porque os cargos de técnico em enfermagem são acumuláveis quando em atividade. Então não tem problema acumular o provento técnico de enfermagem com o provento da atividade agora no Hemocentro. Entenderam isso, pessoal? Tranquilos? Estão gostando aí? Opa! Então vamos lá. Continuando. Então tem que provar o quê? A compatibilidade de horário, se o cargo for acumulável, e se receber proventos de aposentadoria inacumulável, foi o exemplo que eu falei do técnico administrativo, com a remuneração do subsídio ao cargo efetivo, sem comprovar o que? A opção por uma das formas de pagamento. Mas essa é só para o provento o quê? De aposentadoria inacumulável. No segundo exemplo aqui do técnico de enfermagem, beleza, ele pode acumular tranquilamente. E aqui tem a resposta da nossa questão, né? É de 5 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício contado da posse. Compete ao titular da unidade administrativa onde for lotado o servidor, dar-lhe o quê? Exercício. Então vai ser o chefe imediato lá, né? Com o exercício, inicia-se a contagem do tempo de efetivo exercício. Aquilo que eu falei, com o exercício começa a contar o tempo de efetivo exercício. Porque esse nomezinho aqui, pessoal, vou até pegar o marcador, esse nomezinho aqui, ó, efetivo, tempo efetivo de serviço, é o que vai contar para muitos direitos do servidor na nossa lei, tá? O servidor que não entrar em exercício no prazo do parágrafo 2º, 5 dias, deve ser o quê? Exonerado, tá? E essa exoneração não é a requerimento. Apesar da nossa lei não trazer, ela é de ofício, tá? De ofício, ou ex ofício, tá? Então vamos avançar. Questão número 2, vai dizer o seguinte.
Gohan estudou a Lei 840, já o Goku é verdade, viu, Daniel? Então vamos lá. Questão número 2. Relativamente ao regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, né? Julgue o item, né? Como é CESP, vamos logo para o item aqui para a gente ganhar tempo. Julgue o item que se segue. O ato de nomeação de um aprovado em concurso público para professor do Distrito Federal pode ter efeito retroativo, sendo, no entanto, vedado tal efeito para os atos de posse e exercício. Vem comigo aqui na câmera. Olha só, pessoal. Eu sempre costumo falar nas minhas aulas presenciais que um curso preparatório para concurso, ele vai muito além de chegar aqui e despejar a matéria e falar para o aluno, se vira. Não. A nossa intenção é pegar na mão do aluno e caminhar com o aluno até a aprovação, tá, pessoal? Então, por que eu falo isso? Eu, enquanto um professor concurseiro, que eu ainda estudo para concurso, eu costumo falar o seguinte, eu me vejo na pele do aluno. Muitas vezes eu estou dando aula, eu fico olhando ali no semblante dos alunos, eu fico me vendo ali também, tá? E o que acontece? Olha só, tem questões, tem provas, tem concursos que você está bem preparado, mas o seu concorrente também está bem preparado. Então você está aqui, ó, páreo a páreo com o seu concorrente para pegar uma vaga. E às vezes uma ou duas questões te bota dentro das vagas ou te tira das vagas. Às vezes uma ou duas questões. Isso eu estou falando para quem está bem preparado, para quem está fazendo dever de casa, para quem está uma hora dessa, né, assistindo live, estudando. Então você vai estar bem preparado. Aquele que não estuda, não, só vai lá para purir, né? Agora, se você está bem preparado, pessoal, você fica páreo a páreo com quem? Com o seu concorrente. E você precisa ganhar uma ou duas questões. Então, olha só, deixa eu passar uma dicasinha rápida para vocês, um macete. Se você precisar dar um chute na prova do CESP, não é aconselhável que chute, mas, professor, eu sei que eu preciso de mais duas questões para ficar dentro dessas vagas. Eu vi que a prova tá para mim, eu vi que a prova tá redondinha, eu tô acertando um monte de questão, mas eu não quero deixar essas duas aqui em branco. Então, se você tiver essa necessidade daquele chute técnico, vou te passar uma dica. Olha só, vamos lá no material. O que o CESP faz? As questões erradas do CESP, tá? As erradas. Esse chute aqui é para as erradas. O CESP, ele coloca uma redação, aqui é uma redação, aí ele coloca assim, ó, entre vírgulas e termina. Então, aqui ele coloca o quê? Ele coloca uma mentira aqui, algo falso, e aí aqui ele fica tentando justificar essa mentira. Ele fica fazendo o quê? Ele fica tentando justificar. Ele fica querendo o quê? Te convencer que isso aqui tá certo. E aí ele termina a redação. Ou às vezes ele faz assim, ele já coloca a mentira aqui, bota uma vírgula, e aí faz outra redação, e aqui ele fica tentando te convencer de que tá certo. Te convencer que tá certo. Tentando te convencer. Convencer. Eu costumo falar, vem comigo aqui, volta comigo aqui. Eu costumo falar o seguinte, é igual aquele namorado, aquele marido, né, que tá aprontando na rua. Minha esposa fala assim, né, o homem que trai fala, fulano tá aprontando. Então o cara que tá aprontando na rua, às vezes ele chega em casa, a mulher tá lá de boa, assistindo televisão, né, não tá falando nada, tá perguntando nada, ele já chega o quê? Se explicando. Não, amor, não é porque eu atrasei, não é porque o chefe marcou uma reunião, não é porque o carro furou o pneu. A mulher olha e fala assim, oxe, tô te perguntando nada. A ideia, pessoal, é mais ou menos essa. O CESP, ele coloca uma mentira, uma coisa falsa, e aí ou entre vírgulas, ou bota uma vírgula aí no final, ele fica tentando te convencer que aquilo ali tá certo. Isso aí, pessoal, é o esqueleto de uma questãozinha errada do CESP, tá? Vamos ver se isso está aqui no nosso material? Vem aqui comigo. Olha só, ele fala assim, o ato de nomeação de concurso para um cargo de professor pode ter efeito retroativo. Aqui tá a mentira, tá? Aqui tá a mentira, aqui tá o erro. Por quê? Porque o artigo 9º da nossa lei fala que não pode. Aí ele coloca aqui, ó, entre vírgulas, sendo, no entanto, vedado tal efeito para posse exercício. Aqui ele está querendo o quê? Justificar essa mentira. Ou seja, pode ter para nomeação. Que ele botou aqui, ó, nomeação. Pode ter para nomeação. Deixa eu pegar o marcador, fica melhor. Ele fala, ó, pode ter para nomeação efeito retroativo. No entanto, é vedado esse efeito retroativo para os atos de posse e exercício. Ele querendo justificar a mentira dele. Vocês entenderam, pessoal? Beleza, tranquilo. Vai falando aí, tá? Então vem comigo aqui, pessoal. Então nós conseguimos entender como é que o CESP trabalha. Essa questão está errada. Ainda que você não tivesse ainda certeza na hora da prova, se fosse para dar o chute, depois dessa explicação você daria o chute o quê? Na questão estando o quê? Errada. Vamos lá, o gabarito? Então olha só.
Errado, o artigo 9º fala, é vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício, com efeito o quê? Retroativo. Então, tanto nomeação, como posse, quanto exercício. Beleza? Continuando. Julgue o item, né? Vamos lá, direto julgue o item. Embora a acumulação remunerada de cargos públicos seja de forma geral vedada, essa vedação não se estende a empregos públicos vinculados. A mesma coisa, ó, ele tá dizendo, só que aqui ele só inverteu. Aqui ele botou a mentira e aqui ele está tentando o quê? Justificar. Embora seja vedada, o que não é vedado para empresas públicas e sociedade de economia mista. Ele só inverteu a ordem, tá? Primeiro ele justificou, depois ele trouxe a mentira. É vedado sim, tá, pessoal? É vedado sim. Tanto cargo quanto emprego público, tá? Tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista. Gabarito o quê? Errado, tá? Errado. Vamos lá. Tá aqui, ó, gabarito errado, artigo 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Aí 2 cargos de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas, tá? Então isso aqui, pessoal, são os cargos que podem, desde que comprovado o quê? A compatibilidade de horários. Beleza. Aí olha só, se na tua prova tiver também direito constitucional, porque aqui nós estamos nas básicas para todos os cargos, né? Isso aqui é conhecimentos básicos para todos os cargos. Se na sua prova vai que você vai fazer de analista, tem direito constitucional, fica atento que na emenda constitucional 101, tá? De 2019. Essa emenda constitucional recente, ela estendeu essa acumulação que para os militares estaduais, tá? Que os militares são esses? Vou puxar para cá. É o Corpo de Bombeiro Militar e a PM, tá? Então, os militares dos estados também podem acumular se eles estiverem enquadrados nisso aqui também, tá? Se for para ser professor, se for da área da saúde. Beleza, vamos lá. Parágrafo 1º. Presume-se como cargo de natureza técnica, então aqui vai dizer o que é esse cargo técnico aqui, ó, ou científico. É qualquer cargo o quê? De curso superior. Qualquer cargo para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas em lei de diretrizes base de educação. Aí o parágrafo 2º é a resposta da nossa questão. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções, abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, direta ou indireta, controladas, né, direta ou indiretamente pelo poder público. Então aqui está a resposta da nossa questão, fica aí o resto do texto para você ler, tá? Continuando, questão número 4. Vamos lá. Isso mesmo, já vão dando a resposta aí, tá? Ana Paula, Rayane participando. Questão número 4. Julgue o item. Disposição da lei complementar em apreço, que é a 840, né? Permite a abertura de concurso público, mesmo quando houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado, mas não nomeado. Vem comigo aqui na câmera. Olha só, pessoal. A nossa lei permite... tacitamente, ela não está explícito, mas tacitamente ela permite sim, tá? Quem vai falar dessa abertura de outro concurso dentro de um prazo de validade de um anterior que não foi expirado é a Constituição da República 8.112. Mas vamos ver como é que está a nossa redação. Então aqui a questão é certa, o gabarito é certo, tá? Vamos ver aqui a nossa questão. Artigo 13 vai dizer o seguinte: o concurso público tem validade até 2 anos, o qual pode ser prorrogado uma única vez por igual período na forma do edital. No período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados. Então, o que a lei está falando aqui? Interpretando a lei. A lei está dizendo, ó, o concurso A, então aqui, ó, o concurso A aconteceu, dentro dessa validade, aqui seria a validade, o fim da validade. Dentro da validade saiu o quê? O concurso B. Outro concurso B. O que está dizendo? Só vai começar a chamar os aprovados aqui do concurso B quando todos os aprovados aqui do concurso A forem o quê? Nomeados. Quando todos esses aqui forem nomeados. Então não tem problema abrir outro concurso. Só não pode chamar esses aqui, os do concurso B, antes de nomear todos do concurso A, tá? Inclusive o entendimento é até do cadastro de reserva. Então, olha só, com prioridade, então vai falar o seguinte, né? No período de validade, então, validade quem? Do concurso A, o candidato aprovado quem? No concurso A,
deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados. Que novos concursados? Do concurso B, para assumir cargo na carreira. O candidato aprovado em concurso público, no prazo de 5 dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Então você tem 5 dias, tá? 5 dias para pedir o quê? O famoso final de fila. Final de fila, tá? Final da fila. Por exemplo, eu passei no concurso, vem comigo aqui. Eu passei no concurso de nível superior, mas ainda nem terminei a faculdade e fui nomeado. Pede o final de fila, aí eles vão chamar o próximo, quando chegar em você de novo, você é nomeado, às vezes dá o tempo de você terminar o quê? A sua faculdade, tá? Vamos lá. A Rayane está perguntando, mas a permissão não é no prazo prorrogável? Isso aí quem fala é 8.112 e a Constituição. A nossa não fala disso, tá? Se é só no prazo, é improrrogável, na verdade, né? No prazo improrrogável. Questão número 5, vai dizer o seguinte: à luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue o item. No período do estágio probatório, o servidor público do DF é vedada a cessão desse servidor a outro órgão? Errado, né, pessoal? Errado. Ele pode ser cedido a outro órgão sim, tá? Não existe essa vedação. Olha aqui o gabarito, artigo 26. O servidor em estágio probatório pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação, seja no qual ele passou, mas o inciso 2 vai dizer ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza o quê? Especial ou de equivalente nível hierárquico. Então, se ele for ocupar o famoso CNE, né, o cargo de natureza especial, ou, por exemplo, até um CNP, só que CNP, esse eu não conheço não, aqui é cargo de natureza política, tá? O CNP é cargo de natureza política, não tem problema, tá? Daqui a pouco nós vamos resolver uma questão desse cargo de natureza política. 6, diz o seguinte, julgue o item. Segundo a lei em apreço, nomeação é a forma originária de provimento de cargo público, podendo o ato de nomeação ser editado com efeito retroativo? Não, pessoal, já vimos que não pode efeito retroativo, errado o gabarito, e até aqui estava certo, tá? Nomeação é a única o quê? Originária. Os demais formas de provimento são o quê? Derivados. E aqui eu trouxe até aqui, ó, as formas de provimento. Nomeação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Nomeação é a única originária, tá? Essas aqui são o quê? Derivadas. Derivadas, tá? Formas de provimento. Forma de provimento originária, forma de provimento o quê? Derivadas, tá? Professor, não tem aí também promoção e readaptação? Não tem uma tal de promoção e readaptação? Então, pessoal, olha só, atenção, vem comigo aqui. Cuidado com você concurseiro que está estudando as duas leis, a 8.112 e a 840, você não confundir, tá? Na 840, promoção e readaptação não são formas de provimento. Lá na 8.112 são formas de provimento, promoção e readaptação. Na nossa lei não é forma de provimento, beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Continuando. 7. Vai dizer o seguinte: os cargos em comissão devem ser exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo? Cuidado, pessoal, pegadinha da banca, tá? Errado. Qual o erro, professor? Os cargos em comissão têm que ser pelo menos 50% deles ocupados por servidores de carreira. Então, igual lá na Procuradoria tem a carreira de apoio às atividades jurídicas. Essa é a nossa carreira, tá? Aí dentro da carreira temos os cargos de analista e técnico. Então, servidores de carreira, pelo menos 50%. Os outros 50% pode ser o que a doutrina chama do estranho. O que é o estranho? O estranho à administração. Aquele que não tem nenhum vínculo com a administração. Esse servidor de carreira é servidores efetivos. Tá? Mas esse aqui não. Esse aqui é um particular, que é convidado para dar um apoio, dar uma força lá no cargo comissionado, tá? O que é exclusivo de servidor efetivo é o quê? É a função de confiança. Então, cuidado para você não confundir isso, tá? Vamos lá.
Então tá aqui errado, vai falar, os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Pelo menos 50% devem ser providos por servidores o quê? De carreira, tá? E é proibida a designação para a função de confiança, que é função de confiança, ou nomeação para cargo em comissão, incluídos de natureza especial, da pessoa que tenha praticado o ato tipificado como causa de inelegibilidade. Beleza, eu não vou ler o artigo todo porque não é a resposta da nossa questão, já vimos a resposta. E sexto, as funções de confiança privativa do servidor efetivo destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então a função de confiança é privativa de quem? Do servidor efetivo. Beleza, pessoal? Vamos lá. A Denise está perguntando quais artigos eu acho mais propícios serem cobrados. Denise, é muito difícil. Vem comigo aqui. A 840, tanto essa parte dos provimentos, readaptação, readaptação não é provimento, mas readaptação cai, mas não como provimento. Reintegração, esses institutos. Reintegração, recondução, aproveitamento, como lá da parte do PAD. Então é meio complicado. Eles gostam muito também dessa questão da nomeação, da estabilidade. Então, infelizmente, é complicado, é muito extensa e eles podem cobrar qualquer coisa, tá? 8. Vamos avançar aqui porque o nosso tempo tá correndo. 8. Julgue o item. A investidura em cargo em comissão depende de prévia aprovação em concurso público. Pessoal, presta atenção, olha só. Nós temos aqui. O que é isso, professor, que você está desenhando? Fala aí alguém, se alguém sabe o que é que o professor está desenhando. Vamos ver se alguém sabe. Responde aí no chat, por favor, enquanto eu desenho. Beleza. Vamos ver se alguém respondeu. Uma cadeira. Aê, Valéria. Ganhou. Cadeiras. Rayane também acertou. Beleza, pessoal. Estou dizendo cadeiras. Isso mesmo. Olha só, o que acontece? Essa cadeira aqui, pessoal, é para você visualizar o que? O cargo. Então, essa cadeira aqui é o cargo. São os cargos, tá? Então, nós temos o cargo efetivo e o cargo em comissão. Então, a natureza, o cargo efetivo, quando ele nasce, ele já nasce aqui vermelhinho no nosso exemplo, tá? O cargo em comissão, quando ele nasce, ele já nasce aqui azulzinho. Então, olha só, nós temos os cargos. Quando você é investido no cargo público, quando você toma posse, a investidura ela é sinônimo de quê? De posse. A lei vai falar, a investidura acontece com a posse. Quando você toma posse, então você vem aqui e ocupa o seu cargo. Então tá aqui você no serviço público, lá mexendo no seu celular, então você vê e ocupou o cargo. Então tem gente que vai ocupar o cargo efetivo, esse exige concurso, e tem gente que vai ocupar cargo em comissão, esse não exige concurso. Esse aqui é o quê? Livre nomeação e livre exoneração. Tá? Olha só, por que eu estou focando aqui? Vem comigo aqui, pessoal. Cuidado com a nomenclatura. O cargo ele é criado por lei. Então, uma lei cria o cargo, tá? Quando a administração, por exemplo, o executivo quer criar um novo cargo, ele envia um projeto de lei e o legislativo aprovando o cargo é criado. Beleza, então um cargo público, ele pode ter natureza, ele já pode nascer efetivo, só quem vai sentar ali naquela cadeira, naquele cargo, é um concursado. Ou ele pode ser em comissão. O em comissão pode ser um concursado, ou seja, eu posso ser um servidor e também ter um cargo em comissão, ou pode ser uma pessoa sem concurso. Então, para sentar no cargo em comissão, ele é livre nomeação e livre exoneração. Esse livre, entende esse livre. Por que livre? Porque eu tanto posso nomear uma pessoa que já é servidora para ocupar também um cargo em comissão. Por exemplo, eu já substituí minha chefe lá na PGDF, tá? Então, quando eu substituí ela, eu fiquei ocupando o cargo em comissão dela, tá? Então, o que vai acontecer? Então, tanto pode ser um servidor, como pode ser o que eu falei, o estranho, aquele que não tem vínculo com a administração e ocupar aquele cargo. O que eu quero que vocês entendam aqui? Cargo é diferente de função de confiança. Função não é cargo, tá, pessoal? Função é algo que a pessoa vai desempenhar mais ali e vai ganhar uma gratificação para desempenhar. Então, olha só, a nomenclatura, volta lá. O cargo em comissão é livre nomeação
e livre exoneração. A função de confiança, FC aqui é a função de confiança, ela é livre também, livre. Mas é livre o quê? É livre designação e livre dispensa. Opa! Então você não é nomeado para uma função de confiança. Vem comigo aqui. Você não é nomeado para uma função de confiança, você é designado. Então a autoridade fala, eu vou designar o servidor Rodrigo para aquela função de confiança. Ah, agora não precisa mais. Ele já fez o que tinha que fazer, já deu vazão aqui à demanda dos processos, não está precisando mais dele. Então agora eu vou dispensá-lo da função de confiança. Então função de confiança é livre designação e livre dispensa. Cargo, aí sim, eu sou nomeado para o cargo ou sou exonerado do cargo. Tranquilos, pessoal? Entenderam isso aí? Isso aí, pessoal, é bem um 4 de cabeça para baixo, né? Acertou, miserável? Então vamos lá, é o Daniel aqui falando. Então, pessoal, olha só, cuidado com essas nomenclaturas, tá? Então aqui, ó, o cargo em comissão não precisa de concurso público, tá errado, tá? Nossa questão está errada. Vamos lá avançar. Então tá aqui, ó, os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e livre exoneração. E não esqueça, a função de confiança é livre também, livre, o quê? Designação e livre dispensa. Cuidado com essas nomenclaturas na prova, tá? Vamos lá. Julgue o item. Considere que determinada autarquia do DF tenha sido extinta e que seus servidores estáveis tenham sido colocados em disponibilidade e posteriormente tenham reingressado no serviço público DF em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com os que antes ocupavam e percebiam. Nessa situação hipotética, configura-se que o reingresso por aproveitamento, olha só, primeira coisa, o servidor tem que ser estável, tá? Vamos entender isso aqui. Vocês acertaram que isso aqui é uma cadeira. Então, aqui é o cargo que a pessoa está ocupando, o cargo. Então, tá aqui, quem agora? Mexendo no celular aqui. Naruto. Então, Naruto é um servidor estável. O cargo dele foi extinto. Professor, um cargo ocupado pode ser extinto? Vem comigo aqui. Um cargo ocupado pode ser extinto, não é só um cargo desocupado, não, só um cargo vago que pode ser extinto. Não, pessoal, toma cuidado. O cargo vago, ele pode ser extinto por decreto, ele não precisa de lei. Mas um cargo ocupado, ele pode ser extinto o quê? Por lei. Então, presta atenção, um cargo ocupado só pode ser extinto por lei. Um cargo vago, ele tanto pode ser extinto por lei, como por decreto, que é para dar mais eficiência, não precisar ficar mandando projeto de lei, já que o cargo está vago. Mas mesmo um cargo ocupado pode ser extinto sim, sem problema. Até o órgão todo pode ser extinto, o que dirá o cargo. Então, olha só, o que acontece? Volta lá. Naruto estava aqui, no cargo. O cargo foi extinto. Se o cargo foi extinto, o que vai acontecer com o Naruto? Ele vai ser posto em disponibilidade. Ou seja, ele vai para casa ficar recebendo, aqui é a casa dele, né? Então ele vai para casa ficar recebendo sem trabalhar, tá? Só que é lógico que é proporcional, né? É proporcional. Ele não pode receber menos de 1/3, mas é proporcional. O que acontece? Vamos supor que surge outro cargo compatível, né? Com vencimentos compatíveis de mesma natureza. Aí ele está em casa, ele vai ser chamado para ocupar o cargo aqui de novo. Esse chamamento é o que nós chamamos de aproveitamento, que está aqui, vou pegar um marca-texto, é aqui, ó, o aproveitamento. Então a questão está o quê? Certinha, tá? Que era para ser com a caneta, né? Então a questão tá certa, foi aproveitado, tá? Então tá aqui, ó, gabarito certo. Aí vai falar aqui, ó, são formas de provimento do cargo público, nomeação, reversão, aproveitamento. E aqui o artigo 39 vai tratar o retorno à atividade do servidor de disponibilidade é mediante aproveitamento no mesmo cargo, cargo resultante de sua transformação ou outro cargo que compatível. Beleza, pessoal? Tranquilos? Eu tô dando uma avançada aqui, pessoal, porque nós só temos uma hora e pouquinho, né? E a gente ainda tem mais de 10 questões aqui para ver, tá? Extinto pelo Bolson, foi vago. O vago foi extinto mesmo. Foi hoje, né, que o presidente soltou um decreto lá extinguindo vários cargos, né? Artigo 10, vamos lá. Julgue o item. A recondução é a forma de provimento de cargo público em que um servidor público estável retorna ao cargo anteriormente ocupado por reprovação em estágio probatório, desistência do estágio probatório, opa, olha que beleza,
ou por reintegração do anterior ocupante do cargo. Então, olha só, a pessoa ocupou um cargo aqui. O que acontece? Ela pode acontecer 3 institutos. Ela pode ser reprovada no EP, no estágio probatório. Ela pode desistir do estágio probatório, ou esse cargo aqui poderia ser o quê? De outra pessoa que foi demitido. De outro servidor que foi demitido. Então, esse demitido, ele volta. Ele consegue anular a demissão dele, ou administrativamente ou judicialmente. Ele volta. Então, quando ele volta, ele é o quê? Reintegrado. Aí, o que vai acontecer com esse aqui que está ocupando? Então, vamos botar nomes aos bois aqui, tá? O demitido aqui, vamos supor que era quem? O Superman. O Superman, tá? O que está ocupando aqui é quem? O Aquaman. O Aquaman. O que vai acontecer? Se o Aquaman reprovar no estágio probatório, ele vai ser reconduzido a outro cargo se ele já era servidor público. Beleza? Se ele desistir do estágio probatório dentro do prazo de 3 anos do estágio probatório, ele também vai ser reconduzido ao antigo cargo que ele ocupava. Então o Aquaman estava aqui e veio para cá. Ou se o reentregado voltar, o Superman voltar, o Aquaman também vai ser reconduzido. Entenderam isso, pessoal? Olha só. Então, vamos supor que, no meu caso, vou falar meu caso que é bem fácil de entender. Eu era servidor do Hemocentro, já era estável, fiquei lá quase 4 anos, 3 anos e 8 meses mais ou menos. Fiquei lá, já era estável. Fui para a Procuradoria, ocupei um cargo. Se eu reprovasse no estágio probatório da Procuradoria, eu era reconduzido para o Hemocentro. Vamos supor agora que eu não reprovei, mas cheguei na Procuradoria e não gostei. Não gostei disso aqui, não gostei. Quero voltar para o Hemocentro. Dentro do estágio probatório, eu posso pedir recondução e voltar para o Hemocentro. Ou vamos supor que lá na Procuradoria, eu ocupei um cargo de alguém que foi demitido. Esse cara lá invalida a demissão dele e volta para o cargo dele. Eu tenho que sair, voltar e ser reconduzido para o meu cargo de origem. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Inclusive, lá no meu setor, uma colega, inclusive hoje eu estive lá trabalhando na Procuradoria, né? Uma colega, eu estava conversando com ela, sentada do meu lado. Ela era servidora da Procuradoria, passou num concurso para Polícia Civil, para escrivão da Polícia Civil, se eu não me engano foi o último concurso, não sei. Ela passou para escrivã da Polícia Civil, ficou lá 2 anos e meio, não gostou, pediu para ser reconduzida, tá lá na Procuradoria de novo, tá? Então pode ter essa possibilidade, professor, eu não gostar e desistir, pode sim, sem problema nenhum, tá? Então aqui, nossa questão tá o quê? Certinha, né? Gabarito certo. Vamos lá? Então tá aqui, artigo 37, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat que eu tô sozinho, tá? O Superman ainda volta com tudo retroativo. Com tudo que ele tem direito, tá? Indenizado com tudo mesmo. Vamos lá, recondução ou retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o artigo 202. E a recondução decorre de quê? Reprovação no estágio probatório, né? Isso aqui eu nunca vi acontecer, mas tem umas peças raras aí, né, que ainda conseguem ser reprovadas no estágio probatório, né? Por quê? Porque é muito difícil, né, pessoal? Estágio probatório, olha comigo aqui. Estágio probatório, basta você trabalhar, né, pessoal? Você tem que trabalhar. Você passa no concurso público para trabalhar. Esquece essa mente antiga aí, pessoal, de que servidor público é malandro, servidor público é preguiçoso. Não. Lá a gente trabalha e trabalha muito. Lá na Procuradoria a gente trabalha e trabalha muito. Muitos órgãos públicos trabalham e trabalham muito. Quando a pessoa não quer trabalhar, o problema é da pessoa, é a ela que é mau caráter, tá? Mas a gente trabalha muito. Então, olha só, o que é a reprovação no estágio probatório? Essa pessoa não cumpriu um mínimo, né, pessoal? Se ela não fizer um mínimo que ela tem que fazer, ela é reprovada no estágio probatório, tá? Então é muito difícil a pessoa, porque quem quer trabalhar vai lá e trabalha direitinho, não vai ser reprovado no estágio probatório, né? Tem muita gente que tem medo. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui, 2 minutinhos, tá? Dá tempo. Olha só, a minha mãe, ela não entendia muito esse negócio de concurso, então não era maldade, mas era uma mente muito fechada dela, né? Aí ela queria que eu fosse camelô. Não tenho nada contra, mas eu já tava cansado de ralar. Eu tava com 33 anos e ainda não era servidor público. Eu fui estudar já com 33 anos, tava tentando comércio. Aí ela, não, meu filho, vira camelô. Eu falei, não, mamãe, quero ser camelô não, vou estudar para concurso. Aí ela ia o quê? Por esses terroristas da mídia, né? Aí ela falava assim, não, meu filho, ninguém passa em concurso não, esse negócio é difícil mais, ninguém passa. Eu falei, claro que passa, mãe, eu vejo um monte de gente passando, sendo chamado todo dia. Comecei a estudar, passei. Cheguei, falei, mamãe, passei no concurso, ó. Ela, meu filho, mas o governo não chama não estão chamando não, eu vejo o noticiário aí, não tá chamando ninguém. Eu falei, não, mamãe, eu passei dentro das vagas, já tem decisão dizendo que dentro das vagas eu sou obrigado a ser chamado, nem que seja no último dia de validade, mas sou obrigado a ser chamado.
Aí, beleza, passou um tempo, fui nomeado. Falei, mamãe, fui chamado, ó, fui nomeado. Ela falou assim, meu filho, mas você vai reprovar no estágio probatório, não preocupa não, você vai reprovar no estágio probatório, porque você não vai dar conta de fazer o serviço lá. Por quê? Porque a mente dela, pessoal, serviço público era algo muito chique, você tinha que ter uma inteligência da NASA, né? Tinha que ser aqueles nerds que vão lá pra NASA, que estudam astrofísica, o escambau. Ela falou assim, como é que você, porque antes de você ser servidor público, pessoal, antes de eu estudar, virar professor, eu tava na iniciativa privada, ralando aí no dia a dia, né? Trabalho braçal. Ela falou assim, como é que você que não tem muito estudo nem nada vai estar com esse povo chique? Então, na mente dela, eu ia reprovar no estágio probatório. E o pior é que essas coisas não ficam no coração da gente, a gente não fica com medo. Chegou lá no Hemocentro, quando eu fiz lá, eu passei para técnico administrativo, cheguei lá no Hemocentro, eu falei, eu quero ir para o almoxarifado, vou carregar caixa, quero ver se eu reprovo no estágio probatório. Por quê? Porque eu ainda não sabia que o estágio probatório basta você trabalhar direitinho, né? Faz o mínimo, chega pontual, cumpre todas as ordens, não tem como você reprovar no estágio probatório. O estágio probatório, mesmo para reprovar, o cara tem que ser muito artista, tá, pessoal? Então vamos lá, continuando. Então, nesses 3 casos aqui, né, reprovação em estágio probatório, desistência do estágio ou reintegração do anterior ocupante, a pessoa vai ser o quê? Reconduzida, tá? Vamos lá, 11. Vai dizer o seguinte, julgue o item, né? Servidor público concursado que sofrer acidente que lhe reduz a capacidade de trabalho, acidente que reduz a capacidade de trabalho. Sendo essa condição comprovada em inspeção médica, deverá ser readaptado para exercer atividades compatíveis com a sua limitação, conforme a habilitação do concurso público que houver prestado, sem diminuição da sua remuneração, certinho, viu, pessoal? Isso aqui é o fenômeno da readaptação, está no artigo 277, está aqui o artigo falando da readaptação. Beleza, pessoal? Vem comigo aqui. Encerramos a parte da Lei Complementar 840. Vamos avançar nas outras matérias, tá? Que está dentro da legislação lá da PGDF. Então, vamos lá. Decreto 37297. O que é esse decreto, pessoal? É o Código de Ética dos servidores. Inclusive, eu já gravei aqui para o Estúdio Aulas, vem comigo aqui, eu já gravei as aulas do decreto, tá? Já estão gravados, já estão disponíveis para vocês. Salvo engano, foram 9 vídeos, tá? 9 vídeos ali de aproximadamente meia hora, é o Código de Ética. O que a gente tem que entender nesse Código de Ética, pessoal? O Código de Ética, ele traz 3 anexos, tá? O Código de Ética, o decreto mesmo em si é bem pequenininho, só que aí ele tem os anexos. O que é cobrado na sua prova são os anexos. Ele tem 3 anexos. Então, o mesmo decreto, pessoal, ele vai trazer 3 coisas distintas aí, 3 institutos distintos. O anexo 1, pessoal, trata do Código de Ética para alta administração. Então tem os deuses do Olimpo, né, a nata da administração pública, que estão na alta administração, são que os secretários de Estado, os diretores de autarquias, né, os presidentes das fundações públicas, aquelas pessoas que estão na alta administração. Para eles, a regra é uma, o código é um. Para eles é mais rígido, porque eles têm que dar o exemplo para a gente estar aqui embaixo. Então é como diz lá o tio Ben, né, do Peter Parker, lá do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eles estão na nata lá, o código de ética para eles é mais rígido. Só que não atinge o governador, é dos secretários para baixo da alta administração. Que mais? O anexo 2 aí já traz o código de ética para nós que estamos aqui, os famosos meros mortais, né? Então, servidor público comum, né, que rala no dia a dia ali e tal, pega o metrô lotado, né, marmitinha embaixo do braço, que não tem dinheiro para comer no coco bambu, né? Então, esse aí no Naus, fruto do mar, quem é de Brasília sabe, né? São restaurantes caríssimos aqui de Brasília. Então, para esses, o código de ética é diferente, tá no anexo 2. E o anexo 3 vai criar a Comissão Geral de Ética Pública. O anexo 3 cria a Comissão Geral de Ética Pública e traz a previsão para que sejam criadas comissões em cada órgão. Beleza, pessoal? Essa é a estrutura do decreto aqui 37297. Vamos lá. Julgue o item. A sanção prevista para servidor que infringir norma ética do referido código é a demissão? Errado, pessoal. Código de ética, comissão de ética só aplica a pena de censura, tá? Censura, não é demissão, tá? Então tá errado, tá aqui o artigo 12, né? Vai falar que a violação acarreta a aplicação de pena de quê? Censura, tá? O recebimento por servidor do DF de ingresso para participar de congresso ou de show em razão de contrapartida de convênio, ou seja, o DF faz um convênio com alguma instituição e em contrapartida eles fornecem esse ingresso para show e eventos, tá? Não é considerado vantagem de natureza indevida. Certinho, viu, pessoal? Nesse caso aqui não é vantagem indevida, tá?
está aqui ó, no artigo 10 do Código de Ética. Se você não estiver acertando essas questões, porque você ainda não estudou o Código de Ética, é normal, tá, pessoal? Não preocupa com isso, não. É lógico que você vai estudar primeiro o Código de Ética e depois resolver as questões. Então, aqui nós já estamos trazendo aqui uma palhinha para você, tá? De como que isso cai na prova. Então, tá aqui no artigo 10, tá? Vai falar, ó, não são considerados benefício que indevido, vantagem indevida. O inciso 4 fala, ingressos para participação em atividades, shows, eventos, simpósios, congressos ou convenções, desde que ajustados em contrapartida de contrato que é administrativo ou convênio, tá? Avançando agora, inédita. Julgue o item, né? Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Pública, direta e indireta do Distrito Federal. Aquilo que eu falei, o anexo 1 traz o Código de Ética da Alta Administração. Vamos ver o que é essa Alta Administração, tá? Que são as seguintes autoridades: secretários de Estado, secretário de Estado adjunto, secretário executivo, subsecretários, bem como cargos de natureza equivalente. Dirigentes de órgãos especializados, por exemplo, a PGDF, que mais? A PCDF, tá? A PMDF, são órgãos especializados, até o nível de CNE 4, ou equiparados e dirigentes máximos das entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal. O erro da questão, pessoal, está só no CNE. A lei vai falar, o decreto vai falar CNE o quê? 2, tá? O CNE é cargo de natureza especial. No DF, nós temos CNE, que vai do 7 a 1. Então, tem CNE do 7 a 1. Não vou botar todos aqui não, só para você entender. Vai do 7 a 1. O 7 hoje, quem recebe o 7 recebe mais ou menos R$ 4.600, tá? Quem recebe o CNE 1 está recebendo a faixa de 3.000, isso aqui é o valor do cargo, tá? Da remuneração do cargo. Só uma curiosidade, 3.900. E aí, quando fala assim, ó, ou equiparados. Ó, um que é equiparado, não está na nossa lei. O famoso, o que eu falei para vocês? CNP. Esse CNP é cargo de natureza política. Esse aqui, ele vai do 4, do CNP 4, ao CNP 1, tá? Só a título de curiosidade, quem recebe o CNP 4 está recebendo mais ou menos R$ 14.000, e quem recebe o CNP 1 recebe o quê? R$ 23.000. Isso aqui é o quê? Secretários de Estado, subsecretários, esse povo aí, tá? Por isso que é da alta administração. Então aqui tá errado, porque é CNE o quê? 2, não é CNE 4, tá? Então é errado. Então tá aqui a resposta, ó, e aqui tá a resposta da questão. É nível de CNE 2, beleza? Então vamos lá, continuando. O Daniel tá afiado aí, tá acertando tudo. 15, vamos lá, julgue o item. Configura conflito de interesse e conduta antiética, dentre outros comportamentos, o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental, a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas, esse nome está muito em voga, né, informações privilegiadas, em razão do cargo ou função, e o custeio de despesas por particulares de forma a influenciar nas decisões administrativas. Tá certinho, viu, pessoal? Tá correto, tá aqui no artigo 4º, tá? Então o artigo 4º aqui vai dizer justamente o que está na questão. A questão correta, ela vai repetir aqui o texto da lei, não tem necessidade de a gente ficar lendo aqui, tá? Agora o decreto 36756. Esse decreto, pessoal, ele vai estabelecer o quê? O SEI, o Sistema Eletrônico de Informação. Olha só, vem comigo, aqui no DF nós tínhamos o Sicope. O Sicope está migrando, tá sendo integrado pelo SEI. O SEI é um sistema novo de tramitação de todos os documentos, tanto para dar mais celeridade, para unificar. Ele tem vários objetivos que estão lá no decreto, tá? Por exemplo, a economia de papel. Então, o servidor hoje, por exemplo, ele quer marcar as suas férias, ou ele quer marcar a sua licença de servidor. Ele entra no SEI, abre um processinho lá no SEI, atribui aquilo ali para a sua chefia, e a sua chefia vai encaminhar para o setor de RH, tá? Então, hoje nós vamos fazer pouquinhas questões disso aqui, porque nem tem questões, né? Então são questões inéditas, mas só para vocês entenderem o que é esse SEI, tá? Nós agora do Serviço Público do Distrito Federal estamos trabalhando direto com o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações. Então vamos lá. Questão 16. Julgue o item. Fica estabelecido o Sistema Eletrônico SEI como sistema oficial de gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos e digitais no âmbito dos órgãos e das entidades do Distrito Federal e da RID. O erro está onde? Não entra a RID. Por que o examinador colocou RID aqui? Porque RID é matéria de atualidades do Distrito Federal, tá?
de realidade étnica, né, que vem do Distrito Federal. Mas a RID não faz parte do SEI, o SEI não abrange a RID. É só o que? O Distrito Federal. Então tá errado aqui, gabarito errado, fica estabelecido o SEI aonde? Nas entidades e órgãos do Distrito Federal. Não abrange o que? A RID, beleza? Vamos lá. Julgue o item. São objetivos do SEI, dentre outros, aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação de documentos e processos, aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações. Certinho, viu, pessoal? Certinho, tá no artigo 2º. O artigo 2º vai trazer aqui os objetivos, aqui ali eram só alguns dos objetivos, né? Mas isso aqui vai cair o que na sua prova? Vai cair a literalidade, né? Vai cair o que a gente chama de decoreba. Por quê? Porque aqui não tem doutrina e não tem jurisprudência para o examinador cobrar. Então ele vai cobrar o quê? A literalidade da lei. Infelizmente aqui não tem como você estudar a não ser o quê? Decorando esses incisos, tá? Vamos lá. A Secretaria, ainda sobre o SEI, né? A Secretaria do Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, a CEPLAG, é órgão auxiliar do SEI. O erro aqui, pessoal, está em auxiliar. Ela é órgão gestor do SEI, tá? Não é órgão auxiliar. Está aqui no artigo 5º que vai falar que a CEPLAG é órgão gestor do SEI. É a CEPLAG que vai gerir todo o SEI, tá? 19. Agora é a Lei Complementar 395. Vem cá na câmera, deixa eu explicar isso para vocês. Pessoal, olha só. A Procuradoria tem essa lei complementar que organizou a Procuradoria e ela tinha um regimento interno que ficou ultrapassado. Esse regimento interno foi cobrado no concurso de 2010, só que houve uma reorganização na Procuradoria e muitos setores que estavam lá no regimento interno não existem mais ou foram modificados, tá? Foram transformados. O que acontece? O regimento interno, o antigo regimento interno, ele basicamente só tratava de dois assuntos. Ele tratava da estrutura, né, o organograma da Procuradoria, né, e as atribuições de cada órgão lá do organograma, né. Então nós tínhamos lá a PROMAI, que era a Procuradoria de Meio Ambiente, a PROCAD, que era a Procuradoria Administrativa, a PROFIS, que era a Procuradoria Fiscal, e ali tinha as atribuições de cada uma dessas procuradorias que lá nós chamamos de especializadas, tá. O que acontece? Como ela foi reestruturada, a Procuradoria, essa lei aqui que organizou a Procuradoria, se você botar aí no site, digitar aí no site do DF e achar essa lei complementar, nós vamos ver que muitos artigos lá foram o quê? Revogados, estão riscados. Então tem pouca coisa para estudar dela e ficou bom para a gente, facilitou. O estudo dela vai ser praticamente decoreba, só que nas nossas aulas que nós vamos gravar para vocês, nós vamos trazer toda a estrutura agora que está na Procuradoria e o que se aplica para essa lei complementar 395, tá? Aqui, como é só questões, é só o texto da lei, mas é importante que você entenda toda a estrutura hoje como está lá na Procuradoria. Beleza? Então vamos lá para as questões. A Procuradoria-Geral do DF tem por finalidade exercer o que? A advocacia pública, que eu falei. A Procuradoria são os advogados do GDF, tá? Do Distrito Federal. Cabendo-lhe ainda prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do DF. Certinho, viu, pessoal? Questão correta, tá aqui no artigo 2º aqui, lá da Lei Complementar 395. Então, olha só, vem comigo aqui. A Procuradoria, pessoal, imagina a Procuradoria como um grande escritório de advocacia, no qual os procuradores são os advogados e nós auxiliamos, prestamos o apoio aos procuradores. Por isso que a nossa carreira, tanto técnico como analista, é de apoio às atividades jurídicas, tá? Então nós prestamos esse apoio. Então os procuradores são os advogados do governo, é a advocacia pública, fazenda pública, advogados do governo. Não é defensoria pública, tá? Defensoria pública é diferente. Então nós somos nós somos o escritório de advocacia do governo do Distrito Federal, tá? Então vamos lá. Mais uma, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal é equiparada para todos os efeitos às secretarias de Estado e o seu titular tem as prerrogativas. Quem é o seu titular? Hoje, né, é a Procuradora-Geral do Distrito Federal, doutora Ludmila, tá? Então, tá dizendo quem é seu titular, entenda. O procurador-geral, ou no caso a procuradora, lá quem está atualmente é a procuradora. Até ano passado era a procuradora a doutora Paola, hoje é a doutora Ludmila, tá? Ludmila Lavocati Galvão. Então, a procuradora-geral do Distrito Federal, que é a titular, tem as prerrogativas, direitos e vantagens dos desembargadores do Distrito Federal. Certo ou errado, pessoal? Vou dar sem olhar a lei, tá? Se você já estudou, você vai saber a questão, né? Olha só, pessoal. Fala aí, Daniel. Certo ou errado essa aí? Questão número 20.
Ele tá na 17 ainda. Tá chegando atrasado para vocês aí, né? Então tá chegando atrasado. Olha só, pessoal. Então tá tendo um delay aqui, né? No horário. Então vem cá, na câmera comigo. O que acontece, pessoal? O examinador tentou te confundir aqui no seguinte. A procuradoria, advogados do governo, igual o professor falou, trabalha com processo judicial, faz a representação judicial, tem tudo a ver com o poder judiciário, então vai ter as prerrogativas do desembargador do TJDFT? Errado, errado. Olha só, a procuradoria é um órgão do poder executivo, não é do poder judiciário, é do poder executivo. É o poder executivo, enquanto advogado público, fazendo a representação do DF junto ao poder judiciário. Mas lá é poder executivo. Então, a procuradora-geral lá, a doutora Ludmila, que é o titular hoje, ela não tem as prerrogativas de desembargador do TJDFT, ela tem as prerrogativas de secretário de Estado, tá? Então, errado aqui, nosso gabarito, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui, ó, errado o gabarito. Vamos lá, gabarito errado, vai dizer o seguinte, que tem as vantagens de secretário de Estado, tá? E não de desembargador do TJDFT. E vamos lá, mais uma, compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, dentre outras atribuições, inscrever a dívida ativa tributária e não tributária em data a ser definida pelo Poder Executivo, receber denúncias acerca de atos de improbidade praticados no âmbito da administração pública do Distrito Federal, adotando as providências pertinentes para a apuração dos fatos e ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares de sequestro de bens. Certinho, tá, pessoal? Inclusive, isso é uma prerrogativa trazida pela Lei 8429, né? De 92, a Lei de Improbidade, que fala que as procuradorias podem representar o quê? Para medidas cautelares de sequestro de bens, tá? Então, olha só, tá certinho aqui, tá? O gabarito tá certo, tá conforme o artigo 4º, que vai falar, dentre todos os incisos, né? O que tá na nossa questão aqui, inscrever em dívida ativa tributária e não tributária. Então, vem cá, pessoal, vem comigo aqui, olha só. Quando uma pessoa tá devendo pro governo do Distrito Federal, seja um tributo, o que é um tributo? Um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria. Então a pessoa não pagou um imposto, por exemplo, um IPTU, um IPVA. O governo, a fazenda pública, não pode ir lá na conta dessa pessoa e arrancar o dinheiro. Apesar de ser governo, de ser Estado, não pode ir lá arrancar o dinheiro. Ele tem que fazer o seguinte, ele faz a cobrança, vencida a cobrança e a pessoa não pagou, ela vai fazer o quê? Ela vai inscrever em dívida ativa. Então vai gerar o que nós chamamos de CDA, certidão de dívida ativa. Aí os procuradores vão pegar aquela certidão, aquela CDA, e vai ajuizar uma ação de cobrança junto ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, este sim, ele tem competência para ir no patrimônio do contribuinte e retirar o dinheiro devido à fazenda pública. Então, bloquear, mandar leilão, fazer o sequestro, o arresto, a penhora. Então, ele pode ir no patrimônio da pessoa e pegar o dinheiro lá do patrimônio da pessoa para fazer o quê? O pagamento da dívida ativa, tá? Essa dívida ativa, pessoal, ela pode ser tributária e não tributária. Perdão, como eu falei para vocês, a tributária é o quê? Aquela que é originária de um tributo. Um imposto, uma contribuição de melhoria, uma taxa. A não tributária é outra forma qualquer que não é tributo, outra dívida qualquer. Deixa eu contar pra vocês. Um dia eu tava saindo pra trabalhar, inclusive eu tava saindo pra trabalhar, e minha esposa assistindo um jornal aqui do Distrito Federal. E aí tinha uma pessoa fazendo uma reportagem no péssimo atendimento na saúde. E tinha um pessoal que tava lá já mais de 24 horas no hospital da Ceilândia e não era atendido. Aí teve um rapaz que deu um chilique, né? Tá certo, tá nervoso, né? Deu um chilique. Ah, minha mãe tá aí morrendo e ninguém atende. E na hora que ele estava sendo filmado lá, ele ficou nervosinho, pegou um pedaço de madeira, uma pedra, não sei, uma lixeira lá, pegou um negócio lá e pá, atacou na vidraça do hospital e quebrou a vidraça do hospital. Beleza, eu vi aquilo ali. Passado um tempo, não sei se foi 3, 4 meses depois, eu tô trabalhando, chega um processo. Quando eu começo a ler o processo, o rapaz do hospital da Ceilândia que quebrou a vidraça estava sendo cobrado pelo Distrito Federal em R$540, se não me engano, R$580, por aí. 500 e poucos reais, que era o valor da vidraça. O que o DF fez? Foi lá, trocou a vidraça e estava cobrando dele. Ele não pagou. Então isso vai para a dívida ativa o quê? Não tributária. Então se você dá um prejuízo para a fazenda pública, você tem que ressarcir aquele prejuízo. Entenderam isso, pessoal? Tranquilos? Beleza? Então é uma das atribuições da gente lá, tá? Que mais aqui? Receber denúncias, né, acerca de improbidade administrativa, como está na questão, e ajuizar o que? Ações de improbidade e medidas cautelares de sequestro de bens, tá? Pessoal, aqui a gente encerra, vem comigo aqui.
Então, pessoal, olha só, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Deixando meu abraço para todos vocês aí, Daniel, que participou efetivamente, né? O Giovanni, Denise, Monique. Então, um abraço para todos vocês, tá? Bons estudos para vocês, espero ter contribuído mais um pouquinho com o estudo de vocês e nós nos encontramos aí aqui em Brasília, tanto nas aulas presenciais, nas escolas do Espaço Campus presencial, como aqui online no Estúdio Aulas, rumo à aprovação de vocês. Um Feliz Natal para todos vocês, boas festas, estudem pra caramba, tá? Não fiquem só festejando, estudem pra caramba nesse finalzinho de ano e que tudo de bom aconteça na vida de vocês, sucesso na caminhada de vocês. Até uma próxima oportunidade.